Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Insight Coletivo. Aí a gente teve uma pausa forçada aí no mês de abril, muitas demandas, fui para um congresso, enfim, toda semana tinha uma atividade diferente à noite, eu não consegui me organizar e pautar, né, nossas reuniões de sempre aqui, mas estamos aqui firmes e fortes agora em maio, né, com a ilustre presença aí de Venâncio Queiroz, nesse primeiro encontro de maio, e a gente vai conversar aqui hoje sobre hipnose, né, que é uma temática que mexe muito com a curiosidade das pessoas, as pessoas sempre me perguntam, inclusive, em consultório, se eu conheço a hipnose, se eu perguntam quais são as indicações, como é que funciona. A Venâncio vai conseguir responder todas essas perguntas hoje aqui. Mas antes disso, eu queria lembrar a todos aqui que o Insight Coletivo é um grupo, né, um grupo de profissionais da saúde que se reúne periodicamente, a gente discute temas relacionados à saúde mental, temas que são importantes para a saúde mental, e nosso canal ele tem o objetivo de ser um canal instrutivo mesmo, um canal de divulgação, eu posso dizer divulgação científica mesmo, sobre temas relacionados à saúde mental, tanto na perspectiva de pessoas que querem aprender e conhecer mais sobre a saúde mental, como na perspectiva também de informar as pessoas, de modo geral, para dirimir os preconceitos, dirimir as dificuldades e os entraves que existem em relação à saúde mental, né? Nós temos, inclusive, um canal de contribuição voluntária no Catarse, né? Você vai lá no Catarse, é www.catarse.me, é só pesquisar lá, Insight Coletivo, você vai encontrar a nossa página, você pode contribuir com qualquer valor, que vai ajudar a gente a divulgar esse conteúdo, e a gente tem feito isso aí já há um tempo significativo, a gente tem mais de 40 encontros lá gravados no YouTube, tem uma vasta gama lá de informações já. Então, hoje a gente está com o Venâncio Queiroz, daqui 15 dias a gente vai estar com Cristina Han, que é psicóloga, ela vai falar sobre sexualidade e saúde mental. Cristina é especialista, né, na temática de sexualidade, ela vai trazer essa temática para a gente daqui a 15 dias, esse encontro já está certo, coloquem na agenda de vocês, na próxima semana eu vou estar começando a divulgar isso, tá? Nossa meta, né, nosso objetivo agora para 2024 é fazer o nosso primeiro encontro presencial. A gente vai fazer uma mini jornada, né, juntar vários profissionais, a gente está definindo aí o tema, definindo de que forma a gente vai fazer essa jornada, essa mini jornada aí, para a gente poder fazer um network, se conhecer, conversar, trocar experiências ao vivo, né? Já que a gente está aqui bem já online já há algum tempo, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Venâncio, por favor, meu amigo, se apresente às pessoas e vamos em frente. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, uma alegria. Sou um admirador do trabalho do Dr. Adriano. Então é uma honra realmente estar aqui partilhando informações relacionadas à hipnose, uma temática que eu sou apaixonado, pratico e estudo há alguns anos e de fato é um recurso, é uma ferramenta transformadora. E a temática da minha fala não podia ser melhor, realmente é um cuidado, é uma ferramenta que possibilita agregar aos cuidados de saúde mental, de fato. E é uma ferramenta importante, uma ferramenta que existe ainda um ar de mistério, um estereótipo a seu respeito, e vamos falar sobre isso hoje para tirar essa imagem distorcida e alguns equívocos que se tem sobre a hipnose. Só complementando um pouco a respeito do que eu falei da hipnose, e a hipnose na minha vida. Eu me interessei pela hipnose muito mais o interesse voltado para melhorar minha comunicação, como palestrante, como treinador. Só que aí eu percebi um outro universo da hipnose que eu não conhecia, que é a hipnose aplicada à saúde. E aí enveredei por essa temática, que exige muita responsabilidade e também um esforço e um compromisso em aprendizado. E estou atuando há alguns anos e sempre me deparando com situações e com episódios que me permitem crescer como profissional, me permitem aprender
e também me permite contribuir com a vida das pessoas de alguma forma, utilizando essa ferramenta chamada hipnose. Pode passar o próximo, Juliano. E eu quero começar perguntando a você, vocês podem colocar no chat, o que é que você, ou falar, se quiser, claro, o que você sabe sobre hipnose? Vamos fazer aqui uma tempestade de ideias rapidinho. O que é que você sabe sobre hipnose? Quero ouvir vocês. Teve uma época que eu pesquisei bastante, né? Estava bastante curiosa em relação à hipnoterapia, né? Sim. E muito sobre a auto-hipnose também. E aí, porque como eu tenho depressão e transtorno de ansiedade, tudo que tenta ajudar ali na questão da minha ansiedade, eu procuro saber, né? E meditação é uma coisa que eu já uso e eu comecei a ver sobre a auto-hipnose, Sim. que também ajuda bastante. Só que, assim, eu não consigo saber a diferença, eu não pesquisei ao fundo a diferença entre a hipnose e a meditação, no caso, a auto-hipnose e a meditação. Ok. O que mais? O que eu sei sobre hipnose é assim, é de achismo, né? De que a pessoa ali, ela sai um pouquinho de si, mas não poderia dizer que eu sei mais alguma coisa. Sei que alguns pontos importantes é que, diferente do que as pessoas pensam, a pessoa está consciente, né, do que ela está fazendo, né? O hipnólogo que está direcionando, ele consegue, vamos dizer, alcançar o subconsciente, mas a pessoa não faz nada que ela não queira fazer, né? Como isso que as pessoas acham. Né? Isso. Obrigado, gente. Vamos para o próximo slide. Coloquei essa imagem provocativa, proposital mesmo. Então, o que é isso aí? É um gato e o outro é o quê? É um lebre. Tem aquela velha expressão, comprou gato por lebre. Todo mundo conhece gato por lebre? É algo muito comum quando se fala em hipnose, sobretudo a hipnose aplicada à saúde, aplicada a processo terapêutico. Comprar gato por lebre. Hoje a gente tem uma sociedade onde você tem muitos recursos tecnológicos, você tem um ambiente favorável, efervescente, mediaticamente falando. Então, muitos do que se apresenta como hipnose, aplicação da hipnose e propostas da hipnose, algumas são falácias. Então, muitas vezes a gente está prestes a comprar gato por lebre. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho em detalhes. E essa é uma preocupação que a gente tem. Aí eu começo com o que não é hipnose, sobre alguns mitos que tem a respeito da hipnose, para a gente nivelar a informação a respeito dessa temática. Primeiro, a hipnose é causada pelo poder do hipnotizador. Se imagina algumas pessoas que alguém tem um poder e que leva o outro a ser hipnotizado. Isso não existe. A hipnose acontece porque há uma troca, há uma aceitação de alguma maneira. E o hipnotizador, ele tem uma técnica, ele tem um tipo de comunicação específica que ele domina, mas não há um poder de hipnotizar, um poder de controlar o outro. A hipnose pode ser prejudicial à saúde? Não, não é prejudicial. Exceto se ela for praticada por alguém que, de fato, não tem uma ética ou não tem um conhecimento técnico, não tem uma responsabilidade com a prática. Sim, ela pode, ao invés de ajudar, atrapalhar, com certeza. A pessoa pode não voltar do transe? Não, porque ela não vai para lugar nenhum. Se o hipnotizador falecer, tiver um desmaiar, a pessoa naturalmente sai do transe, ou seja, do estado hipnótico, também conhecido como transe, como se sai de um sono. O sono é a hipnose. A hipnose é um tipo de sono? Não, não é. Ficou conhecido como hipnos, vem de sono, porque no Egito antigo, a hipnose já vem desde essa época, tinha um templo do deus Hipnos, que as pessoas iam para lá para ficar relaxadas e dormir por dias ou por horas, como terapia. E aí ficou o nome hipnos. Hipnose, então, vem dessa origem do Egito antigo. Então, a hipnose já é bastante antiga. Vamos falar sobre alguns nomes importantes na hipnose daqui a pouco.
A pessoa fica inconsciente? Não, não fica. Até a Jéssica falou há pouco tempo. Não fica inconsciente, fica consciente, ou seja, ela sabe o que está acontecendo. Ela tem o que acontece às vezes é um fenômeno. Cada pessoa vai ter reações diferentes. É um fenômeno de ouvir com a voz do profissional que está atuando como hipnotista, ouvir distante, dificuldade às vezes de mexer a musculatura, fica pesado o corpo, mas não fica inconsciente de forma alguma. Não perde consciência. Pode passar. A hipnose. Então, se divulga muito hipnose terapia. Hipnose terapia, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada em uma terapia, pode ser utilizada para ajudar alguém num processo relacionado a uma dificuldade de expressão do sentimento, a melhorar sua comunicação, e ela ajuda a acessar conteúdos conscientes e inconscientes. Mas ela não é uma terapia. Ela é um recurso importantíssimo para a terapia. Regressão e hipnose. Outra coisa que é muito comum se ouvir hoje, e aí é onde entra eu retomo a imagem do gato por lebre, a expressão gato por lebre. Muito comum hoje em dia se falar em regressão, se anuncia fazendo regressão, vidas passadas, isso é hipnose. E aí é uma chamada muito mais apelativa do que verdade, porque a hipnose não é isso. A regressão é um fenômeno hipnótico, acontece naturalmente, regressão a estados anteriores da vida do sujeito, a idades anteriores, a infância, a vida intrauterina. Algumas pessoas se remetem falam de vidas passadas, mas isso aí é uma questão de crença e a gente respeita como uma manifestação da pessoa que está lá no processo de regressão. Mas hipnose não é sinônimo de regressão. Regressão é um fenômeno presente no processo hipnótico. E aí é muito comum hoje se divulgar, porque vende, né? Regressão. Eu recebo muitas ligações, as pessoas perguntam, você é especialista em regressão, faz regressão? Quando eu explico, as pessoas simplesmente, algumas não querem, porque elas querem que eu diga que é regressão e que vai voltar à vida passada. E aí, quando você trabalha com seriedade, você não pode dizer que sim. Eu digo, olha, não posso garantir. Não posso garantir. Não, mas me disseram ali que faz. Eu disse, olha, você procura lá quem faz, eu não faço. Outra coisa muito comum também, e aí eu retomo o gato por lebre, é dizer assim, olha, 3 sessões você vai resolver seu problema de ansiedade e depressão. Deus me livre de dizer um negócio desse. Aí me perguntam, mas ali fulano, não sei o quê. Olha, vá para lá, não posso fazer nada. Eu não posso garantir isso. Mas não posso fazer isso. São quantas? Olha, quantas forem necessárias. Aí outra coisa também que acontece muito, alguém procura, aí não faz acompanhamento psicológico, não tem uma psicoterapia, não tem psiquiatra e nitidamente ela precisa e quer que a hipnose resolva. Eu digo, olha, não posso atender você. Mas como? Não posso. Você não está com psiquiatra, você não tem uma psicoterapia, você precisa. Né? A pessoa hipnotizada revela seus segredos? Não revela segredos. De forma alguma. Tem conteúdos que tem 2 processos no estado hipnótico. Tem a hipermnésia, você lembrar de coisas que você não lembrava, você nem sabia que estavam lá. Está lá, guardadinhas. E outra é a amnésia, acontece também, mas em alguns aspectos. Por exemplo, algo que é doloroso para a pessoa, algo que incomoda bastante, ela deixa lá. Mas não quer dizer que ela vai revelar de forma alguma. Ela só fala aquilo que ela estiver disposta a falar. Não vai falar sob o meu comando. Hipnose e relaxamento. A hipnose induz relaxamento? Sim, mas nem sempre se está em estado hipnótico relaxado. Pode acontecer hipnose sem relaxamento. Pode acontecer numa conversa. De uma forma conversacional, o indivíduo entrar no estado hipnótico sem necessariamente estar de olho fechado, sem necessariamente estar com o corpo relaxado, está conversando, normal. Já aconteceu alguma situação, a pessoa, mas eu tô mesmo, tá. E aí você faz uns testes, e pronto, apertar, tipo um pequeno beliscão, né, que é a analgesia. Você sente o contato na pele, mas não sente dor. É um fenômeno hipnótico. Essa ideia que se faz da hipnose como uma panaceia é o que atrapalha muito, né? Como uma solucionadora de problemas. E não é assim. Existem limites também. Pode passar o próximo. 2 nomes importantes que eu trago aqui da hipnose, na hipnose moderna,
né, dos anos desse século XX, que é a pessoa falou, a Gisele falou que a pessoa que mente e acredita na própria mentira consegue, a pessoa que mente e acredita na própria mentira consegue, através da hipnose, perceber e descobrir a verdade durante sessões. Olha, não sei se consegue subir a verdade, mas o processo com a hipnose, a comunicação, ele trabalha muito na perspectiva do autoconhecimento. Do autoconhecimento. E no autoconhecimento, você é convidado a se confrontar. Então, nesse embate, é possível que isso aconteça, mas não pelo simples efeito da hipnose. Então, o David Ellman e o Milton Erickson. 2 nomes, eu coloco como os 2 principais nomes da hipnose moderna. O David Ellman, ele era um radialista, foi o cara que começou com esse processo da hipnose de palco, ou hipnose recreativa, que é hoje muito comum. A gente vê na televisão, tem vários canais também disponíveis, de gente fazendo demonstrações de hipnose, com esse bolo achando que está comendo maçã, tomar água achando que está tomando cerveja, tomar água achando que está tomando Coca-Cola, inclusive até a rota, responder algo de uma forma inusitada, como responder uma pergunta cantando, responder uma pergunta de forma gaga. Eu não sou gago, mas fico gago. Tudo isso é possível, mas não é algo que significa que a pessoa tem mente fraca. É outro mito também, só é hipnotizado que tem mente fraca. É porque simplesmente a pessoa aceita a sugestão. Esse tipo de hipnose, de palco recreativa, começou com David Ellman, e Ellman ele começou a especializar também muito na parte de hipnose voltada para a saúde, mas focando muito em cirurgias. Então, ele treinou milhares de médicos nos Estados Unidos, milhares de médicos e dentistas para fazer anestesia. É um nome importante da hipnose. Tem algumas escolas de hipnose atualmente que usam muito o conteúdo que ele produziu de hipnose, mas, porém, essas escolas cometem um erro, na minha opinião, que é prometer solução rápida e dizer que 2, 3 sessões ou 4 resolvem um problema. Isso não existe. Milton Erickson, e aí esse eu admiro muito e sigo a sua abordagem, médico, psiquiatra, assim como o nosso querido doutor Adriano, psicólogo, terapeuta, e conhecido como o mago, né, o mágico. E Milton Erickson ele fazia coisas assim absurdas. Ele teve poliomielite, ficou até os 18 anos com muita dificuldade de locomoção, em cadeira de rodas, e ele descobriu o poder da sugestão, e aí ele começou a criar o seu método e escrever sobre isso a partir da própria experiência. Ele, na cadeira de rodas, durante alguns anos, e começou a observar a família plantando na fazenda, morar na fazenda, plantando, e ele sem poder se movimentar. Ele começou, então, a imaginar-se lá, imaginar-se plantando, imaginar-se andando até o campo, imaginar-se pegando as ferramentas, trabalhando. E até que um dia a cadeira dele começou a balançar. O corpo dele começou a fazer micros movimentos. As micromusculaturas começaram a funcionar. E ele começou a fazer mais e mais isso. Então, ele passou a andar a partir de um trabalho de autossugestão, que é um princípio da hipnose. A sugestão que eu faço para mim mesmo, como a Jéssica falou, da auto-hipnose. A autossugestão ou a sugestão que alguém faz direcionada a mim para me ajudar a determinado problema. O Milton Erickson, então, ele atua de forma incrível com relação à hipnose nos Estados Unidos. Sofre um pouco porque é tido como um charlatão, e ele não era charlatão. O Conselho de Medicina dos Estados Unidos, acho que não sei se o nome é esse, tentou cassar a sua licença de médico. Ele respondeu num evento grande que teve participação de muitos médicos, e nesse evento as pessoas ficaram convencidas de que ele não era charlatão e que a prática dele era uma prática legítima. Por quê? Porque ele trabalhava de uma forma muito própria, muito particular, a comunicação junto ao seu paciente. E tinha algumas coisas que eram bem inusitadas. Para hoje seria praticamente assim, alguém dizia, esse cara não pode fazer isso porque ele tá
viajando na maionese, mas na verdade era o método dele, de criar essa comunicação com a mente inconsciente. Ele podia fazer, então, sugestões inusitadas, até engraçadas, mas que ele sabia onde ia chegar. Então, ele era muito focado na estratégia. Então, é uma terapia estratégica, que é conhecida, a de Milton Erickson. Ele não elaborou muito sobre o próprio trabalho, porque ele mesmo tinha dificuldade de sistematizar. Ele tinha dislexia também. E ele era daltônico. E aí, quem fez a sistematização para ele foi o Ernest Rossi, faleceu tem 2 anos, grande cientista, psicólogo e neurocientista. Foi o Richard Bandler, se deve conhecer o nome, da programação neurolinguística, John Gridley, programação neurolinguística também, Joseph Connon, que ainda é vivo, mora no Brasil, e o Jeffrey Zeiger, também mora no Brasil, americano, por esses caras que fizeram a sistematização do trabalho de Erickson, de vários livros publicados. No final, eu vou passar aqui para vocês uma sugestão de literatura que, assim, que eu sei da importância e conheço, para vocês terem acesso. O que mais sobre Milton Erickson? Importante. O David Ellman, ele vai ser caracterizado pela hipnose clássica. A hipnose clássica são 2 abordagens principais, a clássica e a conversacional. A clássica, que o Ellman é um nome referência, é da sugestão direta, do comando, do controle. É alguém que fala, pegue sua mão, faça isso, olhe para um ponto, olhe para tal lugar. Então, são ordens, direcionamentos. Essa é a característica principal da hipnose clássica. Uma sugestão baseada no controle e comando. Aí, por isso a imagem, aliás, a ideia equivocada de que o hipnotizador ele tem controle, ele tem poder, porque é muito focado nisso. Já Milton Erickson trabalhava de forma indireta, comunicação indireta, sugestões indiretas e uso frequente de metáforas. Eu adoro as metáforas, vou até indicar para vocês um livro também. Muitas metáforas, ou seja, para chegar a um problema, Erickson utilizava uma história, um roteiro criado a partir do repertório do cliente, do paciente, e essa história ele podia falar do problema sem falar do problema. Por exemplo, alguém que tem dificuldade, eu já acompanhei um caso assim, tive esse privilégio, dificuldade de ejaculação. Dificuldade de ejaculação, e aí você trabalhar com a pessoa sem falar na palavra ejaculação, sem falar no aspecto específico do órgão da genitália, mas falar de livro, falar de cinema, falar de literatura, falando de algo prazeroso para a pessoa, porque fazia sentido para ela, prazeroso para ela, mas que era prazeroso porque tinha começo, meio e fim. Porque tinha um processo, tinha uma degustação, tinha um experimentar, até chegar ao clímax, até chegar ao momento final. Que belo filme, que livro maravilhoso. E aí isso foi trabalhado com esse cliente durante alguns meses e deu certo. Milton Erickson usava muito isso, então você ir pela periferia para chegar ao problema. E um princípio importante também da hipnose de Milton Erickson, conhecida como hipnose ericksoniana, é que o problema já traz a semente da solução. Os recursos para o problema já estão no sujeito, mas às vezes estão lá, o sujeito não sabe. Ele não tem consciência, mas podem ser despertados. E eu trouxe algumas definições de hipnose. Existem muitas, né? Eu selecionei só algumas para a gente refletir sobre isso e discutir. É considerado um estado de atenção focalizada, uma absorção. Então, foco e atenção em algo. A mente consciente focaliza a atenção em alguma coisa especial. E aí pode ser percepção de algo, em alguma coisa em pensamentos, pode ser em imagens, histórias, situações, sensações, e há uma dissociação da mente inconsciente. Então, no processo de hipnose, você pode induzir a esse foco em algo. Ao fazer isso, você termina trabalhando um processo paralelo entre a mente consciente e a mente inconsciente. E aí os conteúdos podem emergir
nesse processo. É importante isso, sobre a atenção focalizada, que aí entra mais uma vez naquela minha imagem do gato por lebre. Na internet a gente vê cada coisa hoje em dia. Eu vi um anúncio que está repetindo muito, um investimento alto em anúncio, o profissional falando hipnose, ele faz demonstração e mostra lá, hipnose, gente, é foco e distração. Não existe foco e distração. É foco e atenção. Então, quer dizer, então, umas loucuras acontecem por aí. Pode passar o próximo. A palavra hipnose não se aplica a um ritual. Então, não é um ritual, né? Não tem nada de esotérico, nada de místico, apesar de algumas pessoas quererem dar essa conotação, mas não tem. Ele é um tipo de comunicação entre pessoas. Então, é comunicação de uma pessoa para outra. Trata-se de um tipo especial de interação entre pessoas. Nessa interação, quando você está diante do sujeito que você está atendendo, a respiração, você vai adequar a respiração do sujeito, o jeito de sentar é o rapó. Esse rapó, ele não é só físico, mas ele é um rapó na comunicação verbal e não verbal. Ela é comunicação, puramente comunicação. Comunicação que tem um objetivo. Como Milton Erickson falava, resolução de um problema. Então, tem passo a passo, uma estratégia para atingir para despertar o sujeito para os recursos que ele já tem, despertar o sujeito para a criação de estratégias, algumas voluntárias, outras involuntárias. E aí, qual é o objetivo do hipnotista? Da pessoa que está trabalhando com a hipnose? É modificar o comportamento. Modificar o comportamento, a resposta sensorial e a consciência de outra pessoa. Eu estou acostumado de tal jeito. Isso aí eu não vou mudar. Eu sou assim, é aquela história. Pau que nasce torto, morre torto. Então, é muito mais mostrar que essa é uma expressão equivocada. Pau que nasce torto não quer dizer que vai morrer torto. Um objetivo complementar do hipnotista é ampliar a gama de experiências da pessoa, provê-la de novos modos de pensar, sentir e se comportar. É apresentar possibilidades. Vocês podem perceber que, em algum momento, quando a gente fala da hipnose aplicada à área de saúde, se confunde muito algumas coisas com a própria terapia. Ela é uma ferramenta que pode ser usada, não é terapia, porém é uma ferramenta que tem um papel importante na terapia. Eu acredito que os cursos de psicologia, por exemplo, no dia que passarem a ter uma cadeira para trabalhar a hipnose, vai ter um crescimento muito grande, vai ser muito, muito bacana, porque é uma área maravilhosa, porém marginalizada ainda. Pode passar a dúvida. O hipnotista, então, ele leva o sujeito a fazer algo que ele pode fazer, ou seja, voluntariamente. Recomendação, leia tal livro, então faça tal exercício, anote no caderno tal coisa que ele pode fazer voluntariamente. E também fazer de forma que ele responda involuntariamente ou com comportamento espontâneo. Alguém pode ter um comportamento, são níveis de mensagem que são comunicados, né? Então, mensagem, eu vou trabalhar mensagens que são comunicadas para que ele faça algo voluntariamente e para que ele faça involuntariamente. Ou seja, ele pode ter um comportamento que ele não esperava, ele pode ter um movimento, né, uma reação ideomotora que ele não esperava. Eu posso falar, olha, a sua mão, olha para as suas duas mãos, uma das mãos pode começar a se movimentar. Eu não sei para qual direção. E involuntariamente a mão se movimenta. O braço pode levantar involuntariamente. Então, são respostas que são níveis de mensagem que chegam até o sujeito que vai gerar uma resposta voluntária ou involuntária. No final da apresentação, eu vou passar uma dica de livro que foi escrita pelo Ernest Ross, que é baseado numa técnica desenvolvida por Milton Erickson, e trabalha exatamente focando nisso, em gerar esse movimento, essa resposta espontânea no sujeito. E por que gera isso, né? Porque a comunicação hipnótica, aqui é muito assunto, mas vamos resumir. A comunicação hipnótica, ela vai para uma área bem específica. Ela consegue, e algumas pessoas que têm mais responsividade, são mais sugestionáveis, ela consegue ir com bastante ênfase para o sistema límbico. Sobretudo, ela vai lá no hipotálamo.
e ela gera fenômenos no sistema nervoso autônomo. Então, ela a comunicação consegue atingir esse nível. Isso vai influenciar o sistema endócrino, né? Então, é algo bem complexo. Não é à toa que o Ernest Rossi ele estuda a hipnose na perspectiva da psiconeurobiologia. Também vou passar para vocês a dica do livro. Não é simplesmente... E aí, por isso, a responsabilidade e a importância de se trabalhar com isso dentro de uma ética. E isso me deixa muito preocupado ultimamente. Vou passar. E aí, no mercado, tem de tudo, né? Como eu já falei, estou tocando nesse assunto porque, sem querer ser o salvador, sem querer ser o certinho, não é isso, mas é porque é algo preocupante, de fato. Promessas que são promessas que não existem. E isso termina prejudicando outros profissionais, prejudicando pessoas que querem trabalhar de maneira séria. Mas eu acho, Venâncio, que talvez é até importante você tocar nisso, porque, de fato, acho que a grande visão distorcida que as pessoas têm da hipnose vem disso, né? Vem desse mercado, dessa venda fácil, é um produto, né? Milagroso. Isso, um produto milagroso, né? Basta ler um pouquinho sobre hipnose e você vê que não é isso. Exatamente. E aí, sim, uma coisa interessante, né? Aí muita gente, quando fala na hipnose, aí junta esse aspecto estereotipado, há um estigma realmente, assim, aquele que trabalha com hipnose é um enrolão, tal. Aí tem alguém argumenta assim, olha, Freud fez e ele deixou, porque não presta. Na verdade, não é isso. Na literatura está claro isso, ele deixou muito mais uma questão de escolha política, porque ele queria muito dar um teor racional, científico ao trabalho dele. E naquele momento, como até hoje, a hipnose, muita subjetividade, e a hipnose era muito ligada também aos curandeiros. Aos curandeiros, né? A Mesmer foi responsável por essa imagem também forte, trabalhar com magnetismo animal, e ele queria se distanciar disso, mas ele reconhece, na obra está lá, em vários momentos, ele reconhece a importância da hipnose. Foi uma escolha, não que não funcionava. É porque ele ficou na dúvida, será que as pessoas estão falando o que elas realmente estão falando, que é um conteúdo delas, ou elas estão criando isso, estão inventando, diante do efeito do estado hipnótico? Então, não foi porque não prestava. Isso é bom deixar claro também. Que existe, eu escutei muito isso já. Característica da hipnose. Isso é fundamental, e aí eu friso bem esse primeiro ponto, porque ele é fundamental para a gente trabalhar no sentido de ajudar o sujeito na superação do seu problema. Em algum nível, o cérebro não conhece a diferença entre um evento real e imaginado. Isso é muito claro você perceber na hipnose de palco. Quando eu como uma cebola achando que é uma maçã, quando eu faço algo assim bizarro, na minha cabeça é real aquilo ali, mas é imaginado. A mesma coisa se aplica à solução de um problema. Eu posso criar, eu posso encenar, eu posso imaginar de uma forma que possa me ajudar a resolver um problema. Quando você entra em estado hipnótico, imaginar algo como mudanças, o cérebro está ensaiando isso. Então, a mudança, a projeção acontecendo, ele está ensaiando. Pronto, a hipnose é muito utilizada, eu já fiz até um trabalho. Venâncio, muito bom esclarecimento. Ainda na graduação fiz o curso de hipnose. Clarice Frazão. Legal. Obrigado pela participação, Clarice. Onde eu estava? Da mudança. Mudança, o cérebro vai ensaiando essa mudança. Exatamente. O ensaio da mudança. Esse ensaio da mudança, ele significa que eu estou antecipando aquilo que pode acontecer. Eu estou imaginando acontecendo. Quando acontece isso, o que é que ocorre no cérebro? As áreas que são responsáveis por... As áreas ativadas, aliás, são as mesmas áreas ativadas quando o evento acontece de verdade, de fato. Quando o evento está ocorrendo concretamente, a mesma área. A área de dor. Uma coisa muito comum a gente fala assim, às vezes escuta assim, está doendo de saudade, está doendo em mim. Essa dor de uma experiência é como se estivesse ativando aquela experiência, estivesse acontecendo de novo. Essa é uma característica importante do cérebro. A hipnose isso para ajudar. Como? Criando um cenário favorável para que
o aprendizado aconteça, para que fortaleça aquela área positiva, gerando conexões neurais naquela área, por exemplo, a partir de uma projeção, a partir do exercício projetivo e imaginário. Não importa o quanto você está envolvido na sessão de hipnose, você sabe que está em uma sessão de hipnose. Frisei isso aqui porque, de fato, você está ali envolvido, você pode estar transe leve, transe médio ou transe profundo. Você sabe que está ali. E aí, quais são os sinais do transe? Eu não coloquei aqui muita informação. Os sinais de transe. Um deles, por exemplo, gente, é o movimento das pálpebras. Pálpebras tremendo involuntariamente. Pálpebra tremendo, as duas pálpebras tremendo involuntariamente. E orbital. Os olhos ficam orbitados. Se eu fizer isso aqui, o olho está assim, totalmente orbitado. É um dos fenômenos. O outro, algum movimento, um movimento involuntário, um tremor. São sinais, vou até pegar aqui para a gente citar alguns outros aqui. São sinais importantes e que indicam que ali está acontecendo um estado hipnótico. A respiração fica mais profunda. É muito comum estar com a pessoa e ela poucos minutos depois, ela chega ofegante, minutos depois ela está com a respiração tranquila, está bem serena. E ela não é daquele jeito, ela é ansiosa, ela é elétrica, e ela mesmo diz, né? Acho ótimo, porque muita gente fala, eu sou elétrico, eu sou agitado, esse negócio não funciona, eu não me concentro, como é que eu vou conseguir entrar em hipnose quando não me concentro? Então, é possível fazer sim. Toda hipnose é uma auto-hipnose, Jéssica, ou seja, você estará no controle. Essa auto-hipnose, você perguntou sobre meditação e auto-hipnose, não foi? A meditação, a diferença principal é que você tem um direcionamento. Na meditação, o objetivo maior é o quê? É o relaxamento, né? Se desligar conseguir se distanciar de pensamentos, não é isso? Na hipnose, você tem um objetivo. Você vai trabalhar na solução de um problema. Então, você tem uma estratégia. Não é simplesmente relaxar, mas é criar algo. É você produzir algo a partir daquele estado. Essa é a principal diferença. Pode passar. E aí tem diferentes tipos de resposta ao transe hipnótico. Entrou no transe, também conhecido como estado hipnótico. Algumas pessoas ficam mais focadas, ativando o córtex frontal. Outros veem imagens, ativa o córtex occipital. Outros têm mais emoções, ativando o sistema límbico. Então, cada pessoa vai ter um tipo de reação. Bom, tem gente que eu peço para ter uma técnica bem legal, chama lugar seguro. É pedir para a pessoa se colocar em um lugar que ela gosta muito, que se sente bem, um lugar que ela se sente em paz. Então, você começa a trabalhar e ela vai incentivá-la a estabelecer conexão com esse lugar, na imaginação, e sentir as sensações, a atmosfera do lugar, o cheiro, o som, etc. Quando isso acontece, quando eu peço isso, tem gente que não consegue visualizar muita coisa, não, mas ela sente, ela não visualiza, não, eu não vi, tive dificuldade. Tem problema e não funcionou. Não tem problema nenhum, funcionou. Como é que foi? Eu me senti bem, eu senti uma coisa no corpo. Então, ela correspondeu, ela respondeu positivamente, só que foi do jeito dela. Ela não conseguiu gerar a imagem, ela conseguiu gerar sensações. Essa imagem, isso aí o que é isso aí, gente? É uma escada vista de cima, né? É uma escada. Essa escada, ela é a escada de Loreto, na Itália. Eu escolhi essa escada porque essa escada tem uma história muito... depois pesquisa, não vou falar, vocês pesquisam. A escada de Loreto. Fica numa capela de São José, igreja de São José. A hipnose, o processo, é como uma escada, essa escada aí. A intenção é aprofundar, a intenção é fazer você descer, mergulhar, entrar, mas entrar onde? Em você mesmo. Você descendo, para que você possa aprofundar em si mesmo. E aprofundando em si mesmo, você pode encontrar aquilo que na superfície você não encontra. E quando se está com alguém trabalhando, mas com alguém com hipnose, é como se estivesse apresentando para a pessoa, de maneira direta e indireta, dizendo ou não dizendo, eu estou apresentando possibilidades. Essas possibilidades estão guardadas. São envelopes com uma possibilidade. Possibilidades que estão lá no inconsciente, com recursos que está lá, mas ela não percebe porque se acostumou já a agir de uma certa forma,
que impede que ela acesse recursos para ajudá-la naquele momento. Ela pode não perceber o tanto quanto ela tem potencial, o tanto que ela é capaz, porque ela não consegue acessar aquele recurso que está lá, aquela informação. Então, as informações a gente disponibiliza, direto ou indiretamente. A mente consciente faz isso, e a mente inconsciente também vai estar trabalhando, trazendo à tona, fazendo emergir essas informações que são importantes. Finalizando, eu convido vocês a me acompanhar nessa reflexão a partir desse baú. Esse baú, ele é um baú que o cliente, ele tem esse baú, cada um de nós como profissionais, como pessoas, temos também esse baú, e esse baú, ele é um baú que tem projetos nossos, que tem sonhos, que tem características, que tem coisas boas nossas, coisas que têm potencial de realização bem grande. Mas, às vezes, a gente não consegue enxergar, porque algumas desses projetos, dessas coisas boas que a gente tem no baú, estão em semente ainda. São sementes. Aí a semente, ela, assim, ela é tão pequenininha, tão diferente, assim, porque você vê, tem uma semente, não tem importância nenhuma, é tão pequena, não tem potência, aparentemente. Mas quando a gente pega essa semente, a gente pode transformar uma realidade cinza, uma realidade onde eu não consigo enxergar tantas possibilidades, tantas cores, mas se eu começo a pegar as sementes, jogar as sementes, eu jogo de um lado para o outro, eu jogo para cima, eu jogo o mais distante que puder. Se eu estiver realmente aberto a perceber que essa semente ela é a força de algo que está por vir, ela é um sinal de algo que está por vir, eu posso enxergar cores, gramado, árvores, projetos sendo realizados, ideias sendo concretizadas a partir dessa semente. E não é só uma semente, são projetos que estão ali, sendo preparados para que a gente possa lançá-los. E quando eu lanço essa semente, eu estou aberto à realização, aberto a fazer algo que, de fato, eu mereço. De fato, eu sou merecedor de fazer, de realizar. Isso acontece com quem trabalha, né, com a hipnose, e acontece também com quem está, de alguma forma, em contato com essa temática, com essa ferramenta. Indicação de leitura. Vou passar rapidinho. Essa apresentação posso disponibilizar, né, doutora Ariana, para o pessoal? Pode sim. Ok. Então, nós temos aqui Sofia Bal, esses 2 primeiros livros, Manual de Hipnoterapia e Manual de Hipnoterapia Ericksoniana. Sofia Bal é médica psiquiatra mineira, tem um trabalho bacana com hipnose. E O Poder Transformativo da Metáfora em Terapia. É um livro muito bacana, é um manual que ensina, de fato, a utilizar metáforas em processo terapêutico. É bem legal. Esse que tem na capa tem as mãos, espelhamento das mãos, ele não tem em português, só tem em inglês. É uma técnica de Milton Erickson, foi escrita pelo Ernest Rossi e pelo... Foi escrito pelo Ernest Rossi e pelo Richard Hill. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Richard Hill, em São Paulo, em 2019. Richard Hill, ele é australiano, parceiro de trabalho do Ernest Rossi, um grande cientista, muito ligado a Milton Erickson. O segundo livro do meio, A Psicobiologia da Cura Mente e Corpo, também do Ernest Rossi, é um livro maravilhoso, ele vai explicar em detalhes como funciona a hipnose e a sua fundamentação científica baseada na neurociência, sobretudo na psicobiologia. É incrível esse livro, muito legal. E O Homem de Fevereiro, escrito pelo Ernest Rossi, que é um livro, o livro inteiro, são 300 páginas, somente de um caso de Milton Erickson. É um caso dele que foi feita a transcrição desse caso e virou livro. É muito interessante. É apenas um paciente dele que ele tratou ao longo de um ano. Aí virou um livro. É super legal. Próximo. Vivenciando Erickson, outra obra bacana também, de Jeffrey Zeig. O Jeffrey Zeig foi criador dos Institutos Milton Erickson. O Instituto Milton Erickson, a sede é na Califórnia, existe no mundo inteiro, no Brasil tem alguns também, e o Jeffrey foi responsável pela criação do Instituto. Hipnose integrativa, que é da Melissa Thier, uma terapeuta psicóloga americana, muito boa, tem um trabalho bacana de hipnose, ela trabalha na abordagem que ela chama hipnose integrativa, porque ela junta várias ferramentas de hipnose, vários tipos de abordagem para trabalhar no processo terapêutico. E hipnose integrativa, que também é dela,
que é um curso, um encontro que que ela teve aqui no Brasil, que virou livro, curso completo sobre mudança. Muito obrigado pela atenção, gostei demais de falar com vocês. Acho que o tempo acabou, mas se tiver pergunta, não sei como é que funciona, doutor Adriano. Não, isso. A gente está numa hora um pouco avançada, mas quem quiser fazer pergunta, gente, não vamos perder a oportunidade, né? Acho que aproveitar aqui o Venâncio para a gente tirar alguma dúvida que restou. Fiquem à vontade. Deixa eu abrir aqui as perguntas, ninguém se pronunciou. Teria alguma contraindicação absoluta para a hipnose, Venâncio? Você disse assim, uma situação clínica ou um diagnóstico a princípio que é uma contraindicação absoluta? Tem. Uma pessoa com esquizofrenia, ele, mesmo medicado, há uma dificuldade muito grande de trabalhar com ele. E sem medicação, então, né? E deixa eu ver outro caso que... O principal que eu vejo é esse. Porque a demanda maior no meu caso, é depressão, ansiedade, fobias, disfunção sexual, uma ou outra aparece, mas é mais depressão, ansiedade e fobias. Fibromialgia também, algumas situações, fibromialgia também, porque alivia, sabe? Alivia. Não Sim. Vai resolver a dor, mas vai aliviar. Por exemplo, eu já recebi uma moça que ela tinha há muito tempo diagnosticada, 24 anos de idade, e ela sentia dores no corpo inteiro. Então, ela passou a sentir dores só mais de um lado do corpo, mais no pé. Então, a dor foi distribuída. E ao invés de sentir dor ao longo do dia inteiro, ela passou a sentir dor em alguns horários do dia. Gisele. Qualquer pessoa não, o profissional que vai trabalhar com hipnose, ele precisa ser um psicólogo formado, ou existe uma outra profissão que a pessoa pode fazer esse tipo de trabalho? Tá. Não tem. Coisa por aí, né? Não tem essa exigência, não tem. Porque eu costumo até falar, aprender hipnose não é difícil, é fácil. A hipnose, a peça de palco, algumas sugestões para trabalhar sugestão direta, com comandos. A hipnose de Milton Erickson, não, essa requer dedicação e requer uma postura mais investigativa, de pesquisa e um aprendizado mais profundo. Mas não tem nenhuma exigência, não. Eu estou terminando psicologia, no 8º período, mas não tem. Aí você tem formações técnicas, né? Eu fiz algumas, e uma coisa que eu acho fundamental, que é importante demais, até conversando com os colegas no Brasil, colegas profissionais sérios, investir também de forma autodidata, aprender, aliás, estar aberto ao aprendizado e pesquisar, e ler, e buscar aprimorar os conhecimentos, as técnicas, isso é fundamental. Porque você está lidando com a outra vida, você não pode estar despreparado de forma alguma. A gente tem grandes nomes no Brasil. Pronto, o Valdeci Carneiro. A foto que eu coloquei, uma das fotos ali é do Valdeci Carneiro, é lá de São Paulo. Ele é psicólogo, tem um instituto de formação de hipnose, o trabalho dele é muito bacana. Tem o Fábio Pontes, que trabalha muito focado na dor no Hospital das Clínicas de São Paulo. Tem bons nomes. Então, são pessoas que também fazem formação, trabalham com a formação. Tem o professor Zé Carlos Marques, que é psicólogo lá, que estava em Campinas, agora está morando no cidade do interior, esqueci qual é. É um colega muito querido, ele é um estudioso, ele é tradutor de livros de Milton Erickson, livro de Vitor Frankl do Brasil também, ele foi um dos tradutores. Quando Vitor Frankl esteve no Brasil, ele recebeu. É um cara que tem uma bagagem incrível. É uma figura, assim, muito, muito disponível, o Zé Carlos Marques. Então, tem bons nomes no Brasil, sabe? E eu procuro me juntar a esses nomes, né? Para poder aprender, para poder ter como referência. Assim como a gente tem aqui em Natal o doutor Adriano como referência, eu considero referência na parte da psiquiatria. Está se juntando aos bons. Eu acho que, assim, uma das dificuldades que eu vejo, Venâncio, é isso, né? Assim, é onde está esse caminho, sabe? Assim, eu acho que, pelo que você falou, assim, você foi trilhando um caminho e você foi buscando se aprimorar nesse caminho, né? E você agora está terminando a psicologia e tal. Mas, assim, existe alguma entidade, tipo assim, uma entidade de referência que possa ser uma referência, às vezes assim, não, se essa pessoa ela é filiada a tal entidade, é mais confiável? Existe alguma coisa nesse sentido? Não, o que tem são empresas, né? São empresas que chamam de sociedade, que chamam de institutos, mas são empresas. E aí, pronto,
não vou citar o nome, não. Tem uma aí que é internacional, que é do Brasil, mas também tem outros países que você vai lá e participa e paga um investimento alto, acho que uns 15 mil reais, aí você fica lá chancelado, né, como membro daquela instituição, aí recebe é um carimbo, é um símbolo, que tem ISO 9000, ela passou por ISO 9002, que é o ISO dos serviços, enfim, tem essas instituições, mas um conselho, não tem. Onde tem é em Pernambuco. Ele até faleceu, o colega, ele criou mas também a Sociedade Pernambucana de Hipnose, que é bem séria. Na Paraíba tem também, mas o papel é mais de organização, não papel consultivo, ou fiscalizador, ou orientativo. Aí tem a Sociedade Paraibana de Hipnose, que tem bons nomes, tem Medeiros, que é um hipnólogo e psicólogo, formado há 40 anos em psicologia, é o presidente. Aí tem Deusdete, que é outro psicólogo, 40 anos de formado. Tem Danilo, na Universidade de Campina Grande, que é fisioterapeuta e usa a hipnose na fisioterapia. Tem um projeto de extensão bacana lá em Campina Grande, com os alunos de fisioterapia, de enfermagem e psicologia. Então tem um movimento, mas não tem instituição assim, não. O que é importante, eu queria dizer sobre essa sua preocupação, Adriano. Eu recebi uma senhora há cerca de 5 a 6 anos. Essa senhora do Mato Grosso veio estudar aqui no UFRN e passou por uma crise muito séria de ansiedade. Ela me procurou. E quando ela chegou e eu notei ela com medo. Aí a pessoa tem, não, eu vim aqui porque me indicaram você, mas eu estou com medo. Eu sem entender, e ela olhava para a minha mão. Olhava muito para a minha mão. Eu tenho 1,80 m, ela devia ter 1,50 m. Magrinha, bem magrinha. Eu tenho 107 quilos. Ela olhava para a minha mão, eu sem entender. E aí, quando gerou confiança, ela disse, é o seguinte, aí começou a chorar. É o seguinte, é porque eu já fui para outro hipnólogo. Ela disse, foi, e por que a senhora veio para cá? Não, porque não resolveu. Eu fui lá algumas vezes, não deu certo. E tem uma coisa lá que ele faz que eu achei muito estranha. O que é? Não, me deu, ela usou a expressão murro. Ela disse, me deu um murro assim aqui no meu tórax, na minha barriga, e eu fiquei com medo nesse dia, não sei o quê. Eu disse, mas o que foi isso? Aí por isso que ela estava olhando para a minha mão. E eu fiquei pensando, será que vai repetir? Eu disse, olha, não se preocupe. Aí ficamos rindo os dois, né? Depois ela relaxou. Não se preocupe, porque não vou fazer isso, até porque não ia dar certo, o estrago ia ser grande. Aí ela, é verdade, mas olha, mas eu não entendi. Eu fui explicar para ela que não existia. Aí o cara disse que era hipnose chinesa. Não existe isso, meu. Aqui em Natal, viu? Eu fiquei assim, cara, é impressionante. Pois é, são essas coisas que me preocupam, sabe, Venâncio? Assim, eu fico imaginando, assim, eu acho uma pena que ainda não tenha surgido algum tipo de regulação nesse sentido, né? Que os hipnólogos no Brasil não se coadunaram no sentido de montar realmente algo para regulamentar, para organizar, porque as pessoas ficam perdidas mesmo, né? Sem saber em quem confiar, né? Sim, e é uma ferramenta muito importante para a enfermagem, para a fisioterapia, para a odontologia, para a medicina, para a psicologia. De fato é. Mais alguma pergunta, gente? Então assim, só posso agradecer, viu, Venâncio, sua contribuição, viu? Queria agradecer muito. Obrigado, Romilson. Obrigado, Adriano. Esses foguinhos que o Romilson joga, eu gostei, muito maravilhoso. Romilson. Eu queria... Tá fechado. Isso é recurso do meu computador, viu, Adriano? Eu não sei fazer isso não, vou aprender a fazer assim, para ver se ele faz também. Acho que tem uma configuração aí. Então, queria agradecer, Venâncio, a você, dizer assim, sua generosidade, seu altruísmo, aí, disponibilizar seu tempo para conversar aqui com a gente, dizer que com certeza a sua fala aqui vai ecoar, assim, porque tem muita gente que me mandou mensagem no privado hoje, vai ficar gravado, porque eu não vou assistir, vai ficar gravado, o pessoal perguntando, porque todo mundo tem muita curiosidade de justamente entender isso, sabe, Venâncio? Onde está a segurança, quem são as pessoas mais confiáveis, onde existe uma referência, então, e você deixou isso muito claro para a gente aqui. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade, um prazer partilhar sobre essa temática. E eu, de fato, sou apaixonado por essa temática, apaixonado porque
ela consegue fazer uma revolução silenciosa, sabe? Silenciosa. Eu vejo isso no meu dia a dia e eu fico muito feliz quando eu percebo as mudanças, percebo o movimento que acontece com as pessoas a partir de uma metáfora que foi dita, a partir de uma ilustração que foi colocada e que gerou uma comunicação não só para a mente consciente, mas gerou uma comunicação profunda, que fez sentido, porque fez sentido com a história da pessoa, fez sentido com os valores dela, fez sentido com os planos de futuro que ela tem. Então, eu me sinto realizado com cada pessoa que eu tenho contato, seja numa palestra, seja num atendimento em consultório, e me sinto privilegiado por poder contribuir de alguma maneira usando essa ferramenta. E a psicologia, para mim, ela veio como uma influência da hipnose. A hipnose me chamou a atenção para a psicologia e me fez cursar, e estou realizando esse curso e pretendo continuar e me aprofundar cada vez mais no mundo da hipnose. O mundo da hipnose é um mundo gratificante e que a gente consegue realmente contribuir e ver transformação concreta. Lembrando, né, é importante demais isso, que eu acho importante. Quem trabalha com hipnose focada em saúde, ela não substitui psiquiatra, não substitui um psicoterapeuta. Isso é muito importante. Aí eu vejo o contrário, o pessoal apresenta como solução, panaceia. Não é. Ela ajuda muito, muito. O que pode acontecer, e que acontece geralmente, ela funciona como um acelerador de resultados. Então, você tem um resultado, você busca com o seu psiquiatra, com o seu psicoterapeuta, a hipnose, ela, de alguma maneira, consegue, bem trabalhado e tendo a responsividade do outro, tendo a parceria, porque é um trabalho de parceria, de construção com duas pessoas, tendo isso, a pessoa consegue acelerar o seu resultado junto ao psiquiatra, junto ao psicoterapeuta, que pode significar redução da medicação, pode significar diminuição de sintomas, ou eliminação até de alguns sintomas, né? Então, um auxílio importante para essas duas frentes, a psicoterapia e a psiquiatria. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado por vocês estarem aqui até agora. Né? Assim, dizer que daqui para a próxima semana está disponível lá no YouTube, no podcast, o encontro de hoje, tá bom, gente? E até daqui a 15 dias. Um abraço. Boa noite, gente. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau. Obrigado. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.